Muito bom dia, eu sou o Sérgio Garavelli e vou apresentar para o Congresso do Pluris o artigo intitulado Impactos do ruído provocado pela expansão do metrô em Águas Claras. Então vamos lá. Esse trabalho foi feito em parceria com o professor Armando de Mendonça Maroja, da UNB. A gente tem um grupo de pesquisa que a gente já trabalha há vários anos com acústica ambiental, engenharia acústica. E uma das áreas são esses mapas de ruídos. Então, se a gente olhar o processo de urbanização, levou muita gente para as grandes cidades. E isso causou problemas na mobilidade, né? Então, se a gente olha, por exemplo, uma rua bem bucólica lá no século XV, no interior do Rio, a Avenida Rio Branco, que antigamente chamava Avenida Central, e a situação atual. A gente vê essa grande diferença, claro, e isso traz impactos em várias áreas, principalmente na área de ruído. Então, os problemas ambientais da mobilidade urbana, um deles é a poluição sonora, que a gente vai tratar neste trabalho. Essa contaminação acústica é um problema já que acompanha o homem desde o início da civilização. Só recentemente que foi considerada como um problema de saúde pública, né? Porque afeta a saúde e a qualidade de vida da população. A Organização Mundial de Saúde considera que a poluição sonora é o segundo maior contaminante do meio ambiente, ficando somente através da poluição do ar. O ruído emitido pelo metrô, a gente já tem vários trabalhos anteriores que mostram que a população residente próximo às vias, né, as vias do metrô, na parte de superfície, evidente que a maior parte da via no Distrito Federal incomoda muita gente que vive nessa região, durante a passagem do metrô, principalmente, claro. E isso, então, a gente já tem trabalhos que faz essa previsão dessa exposição com medidas acústicas, a gente já tem trabalhos com implantação de medidas mitigadoras, como barreiras acústicas, tudo isso. Esse trabalho, bom, as características do metrô, o metrô de Brasília é pequeno, só tem 42 quilômetros, liga a região central de Brasília a duas grandes regiões administrativas, Ceilândia, que tem em torno de 400 mil habitantes, e Samambaia, em torno de 200 mil habitantes. Uma característica, então, passa ao longo dessa via, passa em Cidade de Guará, Águas Claras, Taguatinga, e chega até nessa cidade. A presença é essa característica de linha em Y, que é relativamente... são poucos os locais no mundo que tem esse tipo de linha, e a malha, a maior parte é de superfície. Aqui está identificado as três expansões, né? Então, essa primeira aqui é no plano piloto, a outra em Ceilândia, e essa maior aqui vai aumentar em torno de um pouco mais de 3 quilômetros aqui em Samambaia, que é o nosso objeto de pesquisa. Então, aqui está a região que a gente fez as simulações, qual o impacto que isso vai causar. Veja, muitos mapas no mundo inteiro o pessoal usa para fazer um diagnóstico da situação atual. A gente também faz muito isso. Mas, nesse caso, a gente está fazendo uma predição futura. Então, aqui vai ser implantado essas duas estações, 34 e 35. Atualmente, a maioria das residências ainda não estão construídas, esses prédios estão começando a ser construídos agora, e o nosso objetivo é ver o impacto, então, que essa linha do metrô, né, que é a operação do metrô, nesse caso, vai provocar nessas residências aí próximas a esta via. Então, a gente fez a metodologia, é uma metodologia bastante segura, no artigo científico ela está explicado detalhadamente. Mas basicamente, a gente põe a seleção dos dados cartográficos, então pega as curvas de níveis, pega todos os censos demográficos do IBGE, pega as residências e constrói tudo isso numa base de dados.
é relativamente complexo fazer isso. Em alguns casos, você já pode importar, tem base de dados que já tem isso, muita coisa pronta, em muitos a gente tem que construir à mão. Aí a gente faz essa simulação e modelagem, né? Faz a calibração do mapa, lógico, a calibração do mapa que a gente fez para uma região em que o metrô já está operando. E o cálculo da população exposta e avaliação dos ruídos que chegam nas fachadas dos edifícios. Aqui é só uma apresentação da calibração, né, de uma região que já existe. Então, aí a gente está assumindo que o mapa que a gente vai fazer lá tem uma acurácia semelhante a esse de uma região que foi feita aqui em Águas Claras, Ceilândia e Guará. São 3 regiões administrativas. E Águas Claras é uma cidade relativamente comprida, né? Então a gente fez mais pontos, é mais segura também para a gente fazer as medidas. Aqui já é um mapa, então, de ruído que a gente fez da expansão. Então, se vocês olharem aqui, tem a via do metrô, né? E aí as residências, essa aí está na área de estudo, então a gente pegou as quadras, que a gente chama, mais próximas da via. Como eu disse, a maioria das residências aqui ainda não estão construídas, assim como as vias. A via do metrô está, o pessoal diz que está em processo de preparação para licitação, construir, né? A gente fica esperando que essa construção seja feita. Então, com isso, a gente vê o impacto da operação do metrô nessa área. Aqui, a gente faz o cálculo do impacto que esses ruídos chegam nas fachadas dos edifícios. Então, se você vê cada pontinho desse aí, é um observador que foi colocado. Então, evidente, tem muitos observadores, e aí a gente calcula o nível de pressão sonora que chega nesses observadores. Por aí que a gente faz o cálculo da população exposta, incômodo e coisa desse tipo. Aqui é uma apresentação dos níveis de pressão sonora que atinge os moradores, as residências e o percentual de residências por faixa desses indicadores, né? Como conclusão, a gente viu que a expansão do metrô vai trazer, né, externalidades positivas. Então, a gente aqui não está contra essa expansão, muito pelo contrário, é importante. Então, a gente acredita que isso tem que acontecer. Então, vai valorizar a região, tanto financeiramente, vai ter mais conforto para a população terá um transporte de boa qualidade relativamente próximo à sua residência. Então, isso é importante para a região. Entretanto, tem essa externalidade negativa, que são os ruídos emitidos pela operação do metrô nessa área de superfície, né? Então, a ausência de barreiras acústicas, a gente olhou os projetos, tudo que tem, não tem nada, nenhum estudo feito desses impactos, né? E também não tem a implantação, o projeto para implantação de barreiras acústicas que poderia minimizar esta externalidade. Então, como uma coisa preditiva, a gente acha que isso é importante, esse estudo preditivo, e se pensar na possibilidade da instalação de barreiras acústicas, porque enquanto você está construindo, você põe tudo no projeto, fica muito mais barato do que depois você implantar essa mitigação, né? Então, o nosso estudo mostrou que uma grande parte da população, quase 40% daquela população avaliada, estará submetida a níveis de pressão sonora superiores a 55 dB, que não é adequado segundo a Organização Mundial de Saúde. Estudos por parte do GDF avaliando esse impacto, a gente não identificou. Isso é uma falha ainda que tem nos projetos, né? Se faz, às vezes, o impacto de tantas coisas, é uma coisa tão importante quanto o ruído, não é feito normalmente. Então, isso é uma ferramenta que está disponível, é relativamente barato para se fazer esse estudo, e, infelizmente, ainda não é feito, né? E a gente acredita, então, a gente tem certeza, né, pelas simulações que a gente fez em outro local, que as barreiras acústicas irá diminuir esse impacto negativo.
dessa expansão da via. Né? No projeto, como eu disse, não está previsto isso. Então, a gente recomenda fortemente a adoção desta solução. Então, a gente queria agradecer aqui a FAPDF, o UniCeub e a UNB pela parceria do artigo. Muito obrigado, fiquem bem, até mais.